Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Irmãos, nessa manhã eu vou tentar trazer uma mensagem fazendo o link do tema do nosso aniversário, que nos faz igreja, com o tema do mês, identidade. O tema dessa mensagem é conectado e conectando. Quando eu falo de conectado e conectando, você pode entender reconciliado e reconciliando. A expressão conexão, ela ganhou maior força e visibilidade com o surgimento da internet. Ela tem sido uma expressão muito usada nos últimos dias. Atualmente, o mundo todo se encontra conectado através da internet. Pessoas se comunicam instantaneamente, umas com as outras, independente da distância em que elas se encontram. Essa conexão virtual, ela produz interferências e transformações na vida sociopolítica e econômica uns dos outros. Hoje, nações, países, grupos conseguem, através dessa conexão virtual, interferir na vida sociopolítica e econômica de um determinado local. Recentemente, assistimos o presidente da Bolívia, Evo Morales, renunciar ao seu mandato presidencial. Essa renúncia, ela ocorreu devido à falta de apoio dos militares, da polícia da Bolívia, ao seu governo. Mas eu acredito que também, devido ao forte apelo feito por meio da internet, por meio das redes sociais, que fez com que líderes de nações se mobilizassem contra o governo de Evo Morales. Então, acredito sim que, de alguma forma, também a internet colaborou, interferiu para uma transformação na vida sociopolítica e econômica da Bolívia. Essa interferência que nós temos visto ocorre cada vez mais rápido, devido à conexão existente no mundo através dessa rede virtual chamada internet. Nós já vivenciamos isso em nosso país, aqui no Brasil. Nós temos percebido que há, né, essa interferência. Me lembro, alguns anos atrás, não me lembro exatamente em que ano foi, mas que o país, o Brasil, quase todo se uniu via internet, Facebook, um movimento popular, né, contra o governo que estava estabelecido naquele momento, tudo feito via internet. Vivemos aqui em São Paulo um momento lá dos 20 centavos, né? Todo mundo se levantou por causa de 20 centavos, né? Movimentos feitos pela internet. Entretanto, eu quero dizer para vocês hoje que nós estamos conectados por uma outra rede. Uma rede que não só nos informa, mas também nos transforma, e não nos transforma de fora para dentro, mas é uma rede que nos transforma de dentro para fora. Eu falo de uma rede espiritual, em que todos aqueles que creem em Cristo Jesus se encontram conectados nela por meio da ação do Espírito Santo de Deus. E eu quero dizer a você que, se você ainda não faz parte da comunidade de Jesus, da sua igreja, talvez você esteja se perguntando neste momento: como posso me conectar com a comunidade de Jesus? A formação da comunidade de Cristo, ela é uma obra complexa e muito paciente do Espírito Santo. Não podemos comprar
a nossa entrada na comunidade de Cristo. E nem formar uma comunidade de Cristo para nós. Você não pode entrar nessa rede sem que você seja colocado por meio da ação do próprio Espírito. Não existe um app para você abaixar e entrar nessa comunidade a partir do seu desejo, a partir da sua ação. Você pode até construir um prédio, uma igreja, se você desejar, mas não pode se tornar membro da comunidade de Cristo sem o agir regenerador do Espírito Santo sobre você. Se tornar membro da comunidade de Cristo, da igreja de Cristo, é uma ação espiritual, é uma ação feita pelo próprio Espírito, é algo que pertence exclusivamente a Deus. Em Atos capítulo 2, eu quero convidar vocês a ler comigo o verso 37 ao 39, e se você não estiver com a tua Bíblia, você pode acompanhar-nos na tela. Atos, capítulo 2, do verso 37 ao 39, diz assim: quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Seus corações ficaram aflitos. Isto significa que eles foram convencidos de que eram pecadores e, portanto, culpados diante de Deus, o que gerou uma aflição no coração daqueles que estavam ouvindo as palavras do apóstolo Pedro. E somente quando você for convencido da verdade apresentada pelo Espírito Santo de Deus com respeito ao pecado, à justiça e ao juízo, e então arrependido de seu estado pecaminoso, de viver sendo o Senhor da sua vida, confiando plenamente em si mesmo e vivendo distante de Deus, somente quando você se arrepender desta atitude, somente quando você cair em aflição, diante a percepção da realidade que você está separado de Deus, condenado à morte eterna, e que nada pode fazer para mudar essa verdade. E então, arrependido, isto é, desejoso de mudar de vida, de atitude para com Deus, reconhecendo-se então imerecedor do amor de Deus e quebrantado, se entregar inteiramente a Cristo Jesus, aceitando o seu sacrifício na cruz como oferta por seus pecados e sujeitando-se então ao senhorio de Jesus. E então, dessa forma, você será inserido na comunidade de Jesus, o Cristo, o Messias, o Salvador, por meio do Espírito Santo. E o Espírito Santo te conduzirá ao batismo, por meio do qual você se tornará então membro de uma comunidade local, de uma igreja física como a nossa, e dessa forma conectado
conectado a uma rede de relacionamentos. E por meio dessa rede de relacionamento, dessa comunidade, da qual o Espírito Santo te colocará, você irá se aprofundar na sua relação com Jesus Cristo. Uma vez que você caiu em si, diante sua situação de morte em relação a Deus, e arrependido reconheceu Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, orando e entregando sua vida a Ele, através então de uma ação sobrenatural do Espírito Santo, você nasceu do Espírito. Não somente da carne, do seu pai e da sua mãe, mas agora você nasceu do Espírito. E foi então conectado ao corpo de Cristo, se tornando um membro da sua igreja, do seu corpo, da sua comunidade, juntamente com todos aqueles que, assim como você, caíram em si e também foram conectados ao corpo de Cristo. Portanto, é preciso que você, que caiu em si, se veja conectado com Cristo e com a sua comunidade. Você que caiu em si, que entendeu que era pecador, que não podia mais viver distante de Deus, que não podia mais conduzir sua vida, você que agora se arrependeu, mudou o curso da sua vida, mudou sua mente, mudou sua atitude em relação a Deus, e agora então você caminha em direção a Deus, submisso a Deus por meio de Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo, você precisa se ver e se entender como um membro do corpo de Cristo, da comunidade de Jesus Cristo, conectado com Jesus Cristo e com a sua comunidade. E quando falamos aqui de você se ver conectado, com Cristo e com a sua comunidade, estamos falando de você se ver engajado, compromissado na obra e nos projetos de Cristo e de sua comunidade. A Bíblia diz que Jesus veio para reconciliar todas as coisas, tanto as da terra quanto as do céu. Isto é, ele veio conectar tudo que foi desconectado através do pecado de Adão. E de Eva também, do pecado original. Conforme nós vemos em Colossenses capítulo 1, versículo 20, eu quero ler com vocês. Diz assim: e por meio dele, se referindo à pessoa de Jesus, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Há muita profundidade neste versículo. A obra da cruz nos conectou novamente a Deus, nos reconciliou com Deus, por meio de Cristo Jesus, mas também nos conectou novamente uns aos outros. Reconciliou, segundo o texto, todas as coisas. Nós somos muito tendenciosos de lermos a Bíblia e acharmos que é só uma conexão minha com Deus. É uma conexão que abrange muito mais do que a minha pessoa. Todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu. A obra da cruz reconectou a natureza, toda a criação com seu Criador. A obra da cruz reconectou a criação e a natureza
conosco, seres humanos. A obra da cruz reconectou todas as coisas. Portanto, a obra da cruz se resume em reconciliar. A cruz só veio a existir para que todas as coisas na terra e no céu pudessem ser reconciliadas, reconectadas, conectadas novamente. Todo projeto de reconciliação é projeto de Deus. Toda ação que produz divisão, contendas, discórdias e separação é do diabo. Deus enviou Cristo para que na cruz reconciliasse todas as coisas. No último domingo, talvez alguns tenham visto, talvez outros não, mas acredito que todos pelo menos ouviram falar, nós assistimos a mais um episódio de jogadores, atletas de futebol, sendo humilhados por causa da cor de sua pele. Aqueles racistas da Ucrânia, do Atlético Mineiro, estes homens que humilharam essas pessoas, estes jogadores, ao agirem daquela forma, promoveram a divisão dos seres humanos a partir de suas raças. Eles estavam, naquele momento, levantando a bandeira do racismo. Eles, na verdade, ainda que inconscientes, levantaram a bandeira de Satanás, porque toda divisão, toda discórdia é ação do inferno, porque Cristo na cruz, volto a repetir, veio para reconciliar todas as coisas, tanto na terra como no céu. Aqueles que levantam a bandeira do racismo, como aqueles homens fizeram no último domingo, se colocam contra o projeto de Deus na cruz. O projeto da reconciliação. Nós, a Igreja de Cristo, a comunidade de Cristo, somos chamados para reconciliarmos todas as coisas na terra e no céu por meio de Jesus Cristo. Nós temos o dever, a obrigação de conectar todas as pessoas a Deus, e fazemos isso ao conectá-las primeiramente a nós. É por meio de nós que as pessoas conhecerão o amor de Deus, o amor de Cristo. Jesus se faz presente neste mundo através de nós, através de mim e de você, através da sua igreja local que aqui está estabelecida. A Bíblia, ela apresenta um homem que foi um grande exemplo para nós, um conectador, né? Um reconciliador de primeira. O seu nome era Barnabé. Barnabé foi um grande conectador. E eu quero ler com vocês um texto de Atos, capítulo 11, do verso 22 ao 26, que vai descrever um pouco a respeito de Barnabé. Diz assim: notícias
desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Para entendermos o valor de Barnabé como um conectador de vidas, um reconciliador de homens, precisamos olhar para este texto com muita atenção. Então, voltando lá no início, no verso 22, diz assim: notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém. A que notícias o texto está se referindo? A conversão de Cornélio, meu xará. Sempre que eu leio Cornélio, eu fico pensando, por que meu pai não leu o texto de Tiago, João, Pedro? Pedro havia visitado um romano, um gentil, um impuro, aos olhos dele, Pedro, e aos olhos dos judeus. A igreja de Jerusalém não aceitou Cornélio de imediato em seu rol de membros, por ser ele um romano. Pedro visita Cornélio, o Espírito Santo é derramado sobre Cornélio e sua casa, e passa-se então os dias, e o texto nos mostra que a igreja de Jerusalém está questionando Pedro pelo fato dele ter ido à casa de Cornélio e falar do Evangelho. Eles não estavam querendo aceitar Cornélio em seu meio. Então Pedro passa a explicar, você pode depois em casa ler todo o texto de Atos 11, e Pedro passa a explicar para eles o que aconteceu e como ele foi à casa de Cornélio. E somente após essa longa explicação de Pedro, na qual ele descreve uma visão que ele teve antes de ir à casa de Cornélio, onde um lençol cheio de animais impuros lhe foi apresentado na visão. E então, nós podemos ler Atos 11, de 7 ao 10, diz assim: então, Pedro está falando, ouvi uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mata e coma. Eu respondi: de modo nenhum, Senhor. Nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu segunda vez. É a segunda vez que ele está ouvindo isto é, já está na segunda visão. Não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Ele não só teve a primeira visão, ele rejeitou, veio a segunda visão, ele rejeitou, e Deus pela terceira vez de novo. Isso aconteceu 3 vezes. E então, tudo foi recolhido ao céu. Pedro não conseguia acreditar na possibilidade de Jesus Cristo ter reconciliado todas as coisas, todos os povos, todas as pessoas. Por isso, ele precisou vivenciar a mesma experiência por 3 vezes. Pedro acreditava que somente os judeus haviam sido reconciliados com Deus na cruz. E Jesus estava mostrando que
todas as coisas, todas as pessoas, todos os seres humanos, todos os animais, toda a criação, tudo se tornou puro, porque todas as coisas foram reconciliadas por meio de Cristo na cruz. O universo e todos os versos que possam existir foram reconciliados na cruz. Por isso Jesus termina dizendo: está consumado. Tudo foi conectado novamente a Deus. E tudo que entra em contato com Deus é purificado. Quando você, pecador, eu, pecador que sou, entro em contato com Deus, não é Deus que se torna impuro, eu me torno puro. Porque maior é Deus do que todas as coisas que Ele criou. Amém? Você entende a dimensão dessa verdade? Você consegue imaginar um pouquinho a dimensão do que nós estamos falando? Nós, a igreja de Cristo, ainda continuamos chamando de impuro o que Deus já purificou. Os que Deus já reconciliou na cruz. Você entende a dimensão disso para hoje? Vivemos em um mundo polarizado. As pessoas têm adotado posições extremas em nossos dias. Elas estão divididas em direita e esquerda, capitalistas e comunistas, cristãos e não cristãos, heterossexuais e homossexuais, corintianos e palmeirenses, carnívoros, veganos, calvinistas e arministas, negros, brancos. Neste tempo de polarização que vivemos, precisamos de Barnabés nas igrejas, homens e mulheres que entendam que todas as coisas foram reconectadas, reconciliadas em Cristo Jesus. Nós precisamos de pessoas que ajudem as pessoas a se conectarem com Deus e umas com as outras. Precisamos de pessoas que anunciem que Deus já reconciliou tudo e todos com Ele, que na cruz tudo e todos foram perdoados, que toda a culpa que existia sobre o homem, sobre todas as coisas já não existem mais. Cristo se fez maldição em nosso lugar. Cristo se fez maldição por todos. Na cruz Ele reconciliou todas as coisas. A paz foi promovida na cruz entre Deus e os seres humanos, entre Deus e toda a sua criação. Na cruz, Jesus Cristo reconciliou todos. Eu digo novamente, todos, por meio dele. Mas pessoas hoje trabalham para promover divisões, atacam umas às outras através das redes sociais e não percebem que ferem o corpo de Cristo.
E cada vez que levantam a bandeira da divisão, da discórdia, do preconceito, do racismo, da homofobia, da religiosidade, das ideologias políticas, estão levantando bandeira de divisões, estão levantando bandeiras que nada mais é do que bandeiras satânicas, porque toda divisão é promovida pelo diabo, todo sentimento que promove ódio, raiva, é promovido pelo inferno. E é triste quando vemos pessoas que se dizem da igreja promovendo isto. Pedro, após compreender a visão que teve, disse a todos: se Deus reconciliou tudo e todos nele, posso eu me opor a ele? Isto é, quando ele estava dizendo que ele foi até Cornélio, porque ele teve aquela visão, e lá ele viu o Espírito descer sobre aquela família, ele entendeu que Deus havia feito aquilo, então ele diz: eu não posso me opor a Deus. Eu imagino que aquela reunião, todo mundo se calou, se aquietou. A mensagem da reconciliação de Deus com os homens chegou então a Antioquia. Eu vou chegar em Barnabé, uma importante cidade do Império Romano, com 500 mil de habitantes naquele tempo. A cidade também tinha vários templos, teatros, importantes avenidas, no melhor estilo, greco-romano daqueles tempos. Uma cidade cheia de gentios. E por isso precisava de alguém com o coração aberto para falar com eles, que não carregava preconceito, que não fosse ensimesmada, não ciumenta para com Deus. Sabe aquela pessoa que quer conter Deus só para si, Deus é tão bom, não vou dividir ele com ninguém, Diante disso, eles enviaram Barnabé, conforme nós vemos lá no verso 22. E veja só que interessante, os versos 23 e 24, porque fala assim, quando Barnabé chega, então, a Antioquia, este ali chegando, e vendo a graça de Deus, ficou alegre, e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Por que escolheram Barnabé? Porque ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Se eles mandassem possivelmente algum daqueles homens que ainda estavam amarrados, presos ao seu sistema do judaísmo, a lei, eles iam chegar lá e iam ficar alegres? Não, eles iam chegar lá e fazer uma reunião e falar assim: vocês estão fazendo tudo errado aqui. Eles iam chegar lá e vocês acham que ia animar aquele pessoal? Não, eles iam chegar lá e falar assim: pode parar, nada de comer carne com sangue, nada disso, nada daquilo. Por isso, Deus tocou no coração para escolher um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Estas características que Barnabé possuía, o tornou um extraordinário conectador de vida, um reconciliador de almas para o reino de Deus. Por isso, diz no final, muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor, porque possivelmente o outro ia fazer com que essa igreja fechasse as portas, ia impor sobre eles um jugo pesado. Ele era um homem bom. Isso significa que ele não era ensimesmado. Barnabé não era aquela pessoa voltada para si mesmo. Ele não agia pensando em si, buscando glória para si. Barnabé não se importava se o outro sobressaísse a ele, ou seria mais amado que ele, tanto que ele manda buscar Saulo,
traz Saulo para vir. E não demora muito para que Saulo sobressaísse. E Barnabé era aquele cara que daí vibrava, né? Poxa, olha, Saulo virou um grande homem, que glória! Agora eu vou treinar João Marcos. Coração bom, quer ver a vitória do outro, que se alegra quando o outro cresce. Ele era uma pessoa resolvida, muito bem resolvida. O tipo de pessoa que só deseja que os outros sejam felizes, que vá tudo bem no caminho deles. Barnabé queria ver todos conectados com Deus. Era isso que ele queria. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Barnabé não é apresentado na Bíblia como o homem dos milagres. Porque hoje em dia, quando a gente fala ser cheio do Espírito Santo, já imagina um homem que estende as mãos, vai cair todo mundo, o dente de ouro vai acontecer, eu não sei o que. Não, ele era um homem cheio do Espírito Santo. E não fez nenhum milagre que a gente leia, não tem nada assim tão... Ele não realizava nessas curas, ele não profetizava por aí, não mostra Barnabé falando em língua, pulando igual pipoca. Não. Ele não era esse homem. A Bíblia diz que ele era um homem cheio do Espírito. E algumas pessoas então pensam que ser cheio do Espírito é esse negócio todo, né, que faz por aí esse barulho todo, operar no sobrenatural. Essa é uma compreensão errada. E não que ser cheio do Espírito não possa levar você a vivenciar experiências sobrenaturais com Deus. Mas não é isso que caracteriza um homem cheio do Espírito Santo ou uma mulher cheia do Espírito Santo. Pelo contrário, uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa de caráter. Caráter. Em que o fruto do Espírito é visível na sua mão, é perceptível na sua vida. Assim era Barnabé, amável, bondoso, manso, perseverante, alegre, um homem que vivia em paz consigo e com as pessoas que estavam ao seu redor, fruto do Espírito. Um homem que tinha prazer em ter amigos e fazer amigos. O fruto do Espírito é o que nos torna relacionáveis. Né? É o fruto do Espírito que faz com que a gente possa conviver uns com os outros em perfeita harmonia. Barnabé é aquele cara que todo mundo quer estar do lado. Todos querem estar ao seu lado. Amável, gentil, tem domínio próprio, bondosa, que quer promover sempre o outro. Isso é viver cheio do Espírito. Mas não só era cheio do Espírito, diz o texto, ele era um homem cheio de fé. E somente um homem cheio de fé seria capaz de acreditar no ministério de alguém que ainda estava sob suspeita da liderança da igreja de Jerusalém. Ninguém acreditava em Paulo, então chamado ainda Saulo, né? Ninguém acreditava. Esse cara aí está querendo nos pegar, ele já andou matando vários aí. Ele está fazendo de bonzinho aqui para daqui a pouco subir aqui na nossa cúpula e matar todos nós. Mas Barnabé não, opa, não. Eu vi esse cara pregando, eu sinto, ele tem um coração hoje temente. Barnabé é aquele que acreditava no ministério de alguém, mesmo quando esse ministério ainda não tinha se manifestado. Isso é fé. Ele acreditava. Ele acreditou no ministério de Paulo. E Paulo só aconteceu por causa de Barnabé. Porque Barnabé comprou, vamos dizer, no bom sentido, a briga, né? Por ele. Mais tarde, o Paulo se esqueceu, talvez, dessa história, né? De quem ele foi, de quem viveu, e ele vai... Não, eu não quero mais João Marcos. Ele vai e levanta a bandeira da divisão, não percebe o que está, né, fazendo, e ele empurra João Marcos para fora. Aí quem que se levanta? Quem que se levanta? Era seu nome, Barnabé. Barnabé levanta e fala, não, seguinte, esse João Marcos é bom,
Paulo fala, não, esse João Marcos é cheio de mimizinho, é muito mimadinho, ele não está querendo sofrer, esse cara não serve para o ministério. Mas aí Barnabé diz, não, serve sim, eu acredito, um dia eu acreditei em você, Paulo, eu acredito nele, ele vai viajar comigo, eu vou cuidar dele. E ele vai, mais uma vez, e transforma, né, esse homem, investe a vida dele em João Marcos. Quando Paulo já está no fim da vida, da carreira dele, preso, lá em Roma, quem que ele manda chamar? Me traz João Marcos. Porque o Barnabé acreditou no João Marcos. Agora ele viu quem era João Marcos, potencializado por aquele homem, ele diz, me traz João Marcos aqui, eu preciso dele. Nós precisamos de Barnabés na igreja. Homens que têm coragem de acreditar no outro. Homem que tem coragem, mulheres, de acreditar no ministério do outro, que não olha as pessoas pelo passado que elas tiveram, mas que acredita que podem sim ser transformadas pelo poder do Espírito Santo. E eu quero concluir com vocês. Seja um Barnabé nestes tempos de polarização. Não alimente discurso polarizado, cheio de ódio, que promove divisões. Lembre-se, esta é a bandeira do diabo. Construa pontes para conectar pessoas a Deus a partir de você. Vá em direção às pessoas com o fim de se conectar a elas. E tenha um discurso pacificador, reconciliador. Esse é o discurso da cruz. Jesus levantou a bandeira da reconciliação. Todos foram reconciliados com Deus. E uns com os outros em Cristo Jesus, como nós ouvimos ontem à noite. Mutualidade. As pessoas, elas só precisam saber dessa verdade, para que possam se apropriar da reconciliação que já lhes foi consumada na cruz por Cristo Jesus. Precisamos de Barnabés em nossas igrejas, de pessoas que acreditem na reconciliação que Jesus promoveu na cruz para todas as pessoas. Precisamos de homens e mulheres que não desistam do outro, que nunca desistam de conectar vidas, mesmo quando ninguém mais acredita naquela vida. Mas ele acredita, porque sabe, não tem dúvida, que Cristo, na cruz, conectou todos e tudo nele. Precisamos de Barnabés. Precisamos de Barnabés que conectem vidas a si mesmas, como fez Barnabé. Para que pessoas possam crescer e amadurecer e se tornarem frutíferas. Que ousem abraçar os Saulos, os João Marcos, dos nossos dias. Pessoas não compreendidas pela igreja. Saulo, para a igreja, era um assassino. Mas Barnabé foi lá e abraçou ele, sem medo. João Marcos, para o apóstolo Paulo, era um fracassado, um desistente da fé. Um jovenzinho fresquinho, né? Não sei como fala aí, Nutella, né? Contudo, Barnabé, cheio de bondade do Espírito, buscava sempre e viveu pela reconciliação. Barnabé nunca empurrava alguém para fora. Pelo contrário, sempre abria os braços e trazia para perto de si mesmo, de Deus e do seu povo. E assim ele promovia a reconciliação. Afirmo novamente, precisamos de Barnabés, homens e mulheres como ele, neste tempo de polarização, que busquem trazer as pessoas para perto de si, e ao trazerem para perto de si, para perto de Deus. Pessoas que tenham conduta pacificadora, que abandonem as desforras e vinganças,
que não se deixem ser tomadas por discursos cheios de ódio, mas ao contrário, sempre buscam ser amáveis, sem abandonar, contudo, a voz profética, mas cheios de bondade do Espírito e de fé. Ore você a Deus, para que Deus te faça um Barnabé, um reconciliador, um conectador de vidas. Comece você dando passos para isso. Construa pontes. Vá hoje, em direção a alguém que você precisa se reconciliar. Quem sabe você não escreveu lá no Face alguma coisa que não deveria, volta lá, peça perdão, conserte, reconcilie, levante sempre a bandeira da paz, do amor, da reconciliação, porque esta é a bandeira de Cristo Jesus. Seja um Barnabé. Eu convido você a fechar os teus olhos. Deus eterno e gracioso, nós oramos, Senhor, e te agradecemos pelo tempo que nos deste para aprender a Tua palavra. E oro, Deus, para que o Senhor possa levantar-nos como Barnabés. Homens e mulheres que aqui estão, que possam ser Barnabés. Pessoas cheias do Espírito, cheias de fé. Sim, Deus, pessoas boas de coração, que abracem, que estejam abertas para receber a todos, que possam acolher aqueles que estão ao seu redor, que muitas vezes desprezado, empurrado para fora, mas que nós possamos ser aqueles que abraçam, que traz para perto. Nós queremos ser uma igreja de Barnabés, em nome de Jesus. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.